Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho da real necessidade sobre implementar algumas inovações tecnológicas dentro de uma unidade de alimentação e nutrição. É um tema, inclusive, que vocês vão ler e abordar no trabalho de vocês, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da estrutura organizacional de uma unidade de alimentação e nutrição, quais são os tipos, em que fundamento essa estruturação ela se ancora. Então, dando início, aí começo, ressaltando e enaltecendo a importância da implementação de inovação tecnológica dentro de uma unidade de alimentação e nutrição. A inovação tecnológica ela pode acontecer a partir de algumas frentes, a partir da forma como essa unidade de alimentação e nutrição funciona, bem como a sua planta física e o seu processo de produção. E a gente pode também observar o conceito de inovação tecnológica a partir dos equipamentos que são implementados na rotina dessa unidade. De uma forma geral, a inovação tecnológica é uma tendência, é uma real necessidade das unidades na atualidade, por uma série de questões. É óbvio que para que a gente tenha essa inovação tecnológica, eu preciso de investimento, eu preciso de planejamento, mas certamente os benefícios vão ser aí facilmente percebidos. Então, justificando, a necessidade da inovação tecnológica, quando a gente implementa equipamentos que traduzem essa inovação, processos que traduzem essa inovação, certamente isso vai promover na minha unidade um fluxo de processos mais otimizado. A gente tem alguns equipamentos e alguns processos que trabalham de forma bastante direcionada, no sentido de conservar as características nutricionais e organolépticas dos alimentos, e um deles é o Cook-Shield, que vai ser discutido na sequência, né? Então, nós conseguimos trabalhar no âmbito da promoção do controle higiênico-sanitário por controle e aceleração de temperaturas, né? Evitando que o alimento permaneça por maior tempo numa temperatura de risco, em torno de 36 até 60 graus Celsius. E temos também como benefícios a questão da preservação das características nutricionais desses alimentos. Então, mantendo de forma mais importante a concentração das vitaminas, dos minerais e também dos princípios bioativos que estão naturalmente presentes. Como dito anteriormente, várias são as técnicas e as formas, os princípios de se obter inovação tecnológica, né? Através de aparelhos de preparo, de cocção e rapidamente de resfrio de alimentos. Então, isso está diretamente relacionado ao processo de manipulação e transmissão do calor por parte de um equipamento pré-determinado. O controle de maneira mais efetiva e precisa do tempo e de temperatura que estão envolvidos nos processos. Então, dessa forma, eu consigo garantir a segurança do processo em si e a qualidade do meu produto final. E, obviamente, que para eu receber todas essas inovações, para que eu receba todos esses processos, eu vou precisar modificar a minha organização de trabalho e a parte funcional dessa unidade. Então, eu começo aqui destacando um equipamento que traduz essa inovação tecnológica, que é o Cook-Shield, né? Então, é um equipamento que tem por objetivo rapidamente manipular e expor esses alimentos a temperaturas controladas, né? Ele tem uma possibilidade de cozer e de resfriar os alimentos rapidamente, tirando ou expondo esse alimento por um menor tempo da sua zona de risco com relação a temperaturas. E vocês vão poder observar um vídeo explicativo dentro da nossa aula do Classroom. Peço que vocês acessem
para que vocês tenham um maior detalhamento e consigam visualizar de forma mais efetiva como funciona o sistema Cookshield. Uma grande vantagem desse sistema é que a gente consegue conferir um maior tempo de validade para as refeições, o que é bastante interessante para evitar desperdícios dentro de uma unidade de alimentação e nutrição. Como foi comentado anteriormente, uma maior qualidade e controle microbiológico, né? A gente consegue, obviamente, ter uma redução pela agilidade do processo, a gente consegue ter um gasto mais controlado de energia e uma redução do próprio uso e manipulação do equipamento. Então, de uma forma geral, a gente tem uma qualidade global do meu serviço e do meu produto final, certo? É óbvio que para que a gente manipule esse equipamento, eu tenho que investir em algumas questões. E um dos pontos principais é muitas vezes reorganizar o layout da minha unidade e principalmente capacitar os meus funcionários a manipular esse equipamento e ainda com relação aos funcionários, reorganizar esses funcionários no momento da distribuição das preparações. Muitas vezes, de forma a controlar o custo de uma unidade, com a implementação dessa inovação, eu consigo reduzir o número de funcionários, principalmente que estão disponíveis na minha área de distribuição. Um outro equipamento que traduz aí uma inovação tecnológica é o equipamento que cozinha a vácuo, né? Então ele tem uma denominação sous-vide que é francesa, né? E é caracterizado, como vocês podem observar no vídeo também em anexo com a descrição de todo o processo, eu consigo embalar o alimento que vai ser preparado a vácuo e esse alimento ele consegue ser cozido, ser preparado de maneira consistente e contínua em baixas temperaturas e de forma uniforme dentro deste equipamento. Obviamente, para alguns casos eu tenho um tempo maior de exposição e uma maior durabilidade desse processo, né, em torno de 2 horas, 72 horas, isso vai depender muito do tamanho e do tipo de alimento que está sendo preparado. E eu preciso de uma certa estabilidade com relação à temperatura, já que uma das características desse equipamento é o cozimento de forma lenta, gradual e uniforme desse alimento. Então, a gente tem uma preservação de fatores nutricionais bastante importantes, associado com toda uma questão de preservação de textura e características organolépticas de uma forma geral. Além disso, eu vou ter uma otimização também por parte do meu número de funcionários e de equipamentos durante todo o processo de preparo dessa matéria-prima. Uma outra forma, né, de encarar aí o conceito de inovação tecnológica é a cozinha de montagem. Então, como que é essa cozinha de montagem? A cozinha de montagem não é um equipamento, é uma nova forma de funcionamento dentro de uma unidade de alimentação e nutrição. Nós chegamos até a exemplificar em alguns momentos isso nas nossas aulas, né? Então, é quando eu tenho uma unidade que trabalha, né, com alimentos ou com produtos já previamente elaborados. Esses previamente elaborados, né, eles vão ter aí uma série de estágios. Então, previamente elaborado pode ser um alimento que já foi abrandado, um que foi branqueado, um alimento que já foi temperado, maturado e está praticamente pronto e que precisa só ser aquecido e desembalado. Então, isso vai depender muito do tipo de investimento que eu tenho para com esse novo processo, né? Assim como o tipo de alimento em questão. Então, pré-requisitos para a gente trabalhar com esse novo conceito que traduz inovação tecnológica, que é a cozinha de montagem. Relembrando, então, que cozinha de montagem não é um equipamento, é uma forma de funcionamento da minha unidade. Eu não trabalho com matéria-prima in natura integral, ela já vem previamente elaborada,
Então, os pré-requisitos, né? Eu vou ter, então, uma redução de duração de operações culinárias, eu consigo garantir agilidade ao processo e muitas vezes isso caracteriza uma boa relação de custo-benefício. Eu tenho resultados bastante otimizados com relação a gerenciamento e controle de estoque do produto final, então eu tenho uma taxa de desperdício menor, o que é bastante importante quando a gente pensa em fluxo de caixa de uma unidade, né? E eu vou ter automaticamente uma capacidade de redução de pessoal, um menor gasto de energia e vou conseguir diminuir e otimizar as minhas instalações e até a minha capacidade física. Então, é claro que para receber essa nova forma de funcionamento, eu vou ter que reorganizar todos os processos, eu vou ter que reorganizar todos os POPs da minha unidade, posso reorganizar a alocação dos meus funcionários, o treinamento dos meus funcionários, preciso levar em consideração a fragilidade dessa matéria-prima que eu estou recebendo de forma pré-elaborada, então preciso garantir a integridade dessa matéria-prima, e eu preciso qualificar os meus operadores, isso é fato. Uma vez então exposta essa questão de inovação tecnológica, a gente precisa conversar um pouquinho a respeito da estrutura organizacional de uma unidade, né? Então, é importante que a gente entenda que as UANs, elas funcionam como um subsistema de um processo ou de um sistema muito maior, né? Principalmente quando a gente trabalha com UANs que atuam numa modalidade, por exemplo, terceirizada, que estão inseridas dentro de uma outra empresa, ou, por exemplo, no caso de segunda modalidade, UANs que gerenciam refeitórios, né? Então, elas estão inseridas dentro de um contexto muito maior, de um macroambiente, tudo bem? Então, a partir disso, nós precisamos entender também que dentro desse sistema, as unidades de alimentação e nutrição, elas podem se encaixar em 3 modalidades distintas, que estão relacionadas à sua atividade fim, né? Ou a real necessidade do serviço que prestam. Então, quando a gente fala que uma UAN ela está inserida numa modalidade de primeira ordem, né? Isso significa o quê? Que a sua atividade fim está diretamente relacionada ao propósito final. Então, por exemplo, uma UAN hospitalar. Eu preciso preparar as refeições, por quê? Porque o hospital tem como um dos objetivos diretos ou seu propósito final manter a condição de saúde do meu paciente e para isso ele precisa receber uma alimentação de qualidade. A segunda modalidade, a gente pode encarar o serviço de alimentação e nutrição como um serviço de suporte, mas não é tão essencial quanto a primeira, que está diretamente relacionada ao propósito final. Então, entram os refeitórios, as escolas e as creches. E, por fim, a terceira modalidade é quando a gente tem a prestação de um serviço terceirizado. E aí a gente tem as refeições transportadas, conveniadas ou que acontecem por comodato. Então, de forma geral, essa unidade de alimentação e nutrição, ela está inserida dentro de uma estrutura organizacional e é importante que a gente entenda em que modalidade ela se encaixa. Além disso, para que ela possa ser estruturada, para que ela possa ser corretamente categorizada dentro desse modelo ou dessa subunidade, nós temos algumas etapas que envolvem as etapas de estruturação dessa unidade. Então, a definição e quantificação dos propósitos dessa UAN, então, aqui veio qual é o seu propósito, qual é a sua missão, qual é a sua visão, qual é o seu real papel e importância nesse microambiente que ela está habitando. É muito importante que seja claramente trabalhado, destacado e reforçado para o seu funcionário que existe uma integração muito forte entre todas as unidades de trabalho que essa UAN está inserida, seja no seu microsistema, seja no seu macrosistema, existe uma inter-relação e uma interdependência entre todas as esferas envolvidas.
É extremamente importante que se crie de forma clara uma ideia e uma consciência sobre autoridade e subordinação desses funcionários, estabelecendo de forma muito clara os níveis hierárquicos dentro dessa unidade e, consequentemente, a definição clara de função, atividade, rotina e roteiro que vão permear aí o dia a dia dessa instituição. Então, falando especificamente dessa noção de hierarquia, como que um determinado serviço, seja ele uma unidade ou uma empresa de forma geral, pode ser reestruturado. A gente está falando aqui então de um organograma, né, que claramente dá para a gente uma ideia de cargos e de níveis hierárquicos, e esse organograma ele pode ser organizado da sua forma mais antiga e mais clássica, que é chamada de estrutura linear, aonde, né, a descrição dos cargos recebe um formato piramidal. As linhas, elas são linhas muito diretas, claramente identificadas, e fica muito clara também a ideia de que eu tenho um superior e subordinados, onde esses subordinados eles sabem clara e diretamente a quem eles devem se direcionar frente a uma demanda ou a uma real necessidade. Então, dessa forma, eu posso dizer que existe uma unidade de comando muito clara e muito visível nessa estrutura linear. Então, dessa forma, né, como é um modelo mais clássico, mais convencional, eu posso dizer também que a funcionalidade e todos os processos de comunicação acontecem dentro de preceitos com maior formalidade. E as decisões tomadas, elas são tomadas de forma mais centralizada. Nesse caso, por exemplo, com a figura do diretor como a grande unidade de comando ou gestor principal. Uma segunda forma de demonstrar essa realidade, esses níveis hierárquicos e até a forma de funcionamento dessa unidade entra no que a gente chama de estrutura funcional. Então, nesse modelo, né, o que rege de forma mais importante é o princípio da especialização das funções. O que a gente pode observar, então, nessa figura, né, nessa estrutura funcional? Eu tenho os subordinados que vão se reportar a diversos superiores de formas simultâneas, como a gente pode ver o cruzamento aí das setas, mas cada um desses vai responder exclusivamente às suas especialidades. Por isso a gente fala que está relacionado à questão funcional. Então, nesse modelo, a gente não valoriza tanto a questão da centralização das decisões. As decisões elas são feitas de uma forma mais partilhada, não com ênfase exclusivamente no cargo ou na unidade de comando principal, mas de forma mais importante com o grau de especialização e automaticamente função que esse indivíduo vai ocupar na empresa. Então, é algo mais dinâmico, né? A estrutura que a gente chama de linha ao staff, ela associa um pouquinho os princípios de cada uma das anteriormente descritas, né? Então, fica claro aí que a gente tem a figura de um staff, né? Que entra de forma secundária dentro dessa estrutura. E esse staff, ele tem uma função, então, de assessorar, né? E ele vai assessorar de forma muito direta, de acordo com a especialidade a que ele deve se direcionar. Uma outra questão que a gente tem que observar também é que nesse tipo de estrutura, a atividade em linha, né, elas estão diretamente ligadas aos seus objetivos básicos de organização, né? O staff, como foi dito anteriormente, ele vem como um suporte, vem ligado de forma indireta, e quando a gente fala, né, de uma visão mais funcional, mais especial, voltado para a especialidade, eu assumo aí a postura do staff. Uma outra forma também de organizar esse layout é a partir de projetos. Então, a gente tem lá um diretor geral, como está claramente demonstrado nessa figura,
E nós temos, a partir desse diretor, né, uma ramificação em diferentes projetos. E para cada um desses projetos, a gente tem uma linha hierárquica com a descrição de cada um dos profissionais. Então, é uma estrutura com base em projetos. E por fim, nós vamos ter aí uma estrutura que é uma estrutura matricial. Então, nessa estrutura matricial, a gente consegue observar de forma central um diretor, e a partir daí a gente tem a fragmentação, né, ou a ampliação, a formação de braços que envolvem gerentes funcionais, então, que estão diretamente divididos de acordo com a função que eles vão assumir. Então, gerente de produção, gerente de venda, gerente de RH, gerente financeiro. E a gente tem o gerente de produto ou de processos. E é muito interessante porque a gente consegue promover um cruzamento entre todas essas áreas. Então, se a gente for olhar, por exemplo, né, de forma vertical, eu tenho na linha de gerente de produção, eu tenho um subordinado que está diretamente relacionado à gerência de produto A. Essa gerência de produto A consegue conversar olhando para uma linha horizontal com todas as outras esferas, então com um funcionário de produção, um funcionário de venda, um funcionário de finanças e um funcionário de RH. Então, essa estrutura matricial, ela consegue satisfazer todas as necessidades de uma unidade, né? Então, envolvendo aí as necessidades de organização, mas não deixando de lado, quando a gente promove essa interação que nós fizemos a leitura na linha horizontal, toda uma interação relacionada ao grau de especialização e funcionalidade que vai ser desempenhada. Então é isso, pessoal. Agora eu estou aberta para retirada de dúvidas. Espero que eu tenha sido clara e vocês tenham compreendido o conteúdo. Até mais!